andei vendo, né, uma das possibilidades do que vai cair na FUVEST, tá todos os sites, assim, tudo falando que provavelmente vai cair ditadura militar. Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma estudada aí, né? Eu espero realmente que vocês assistam esse vídeo, tá? E que ele seja extremamente produtivo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me procure, me mandem mensagem pelo WhatsApp, façam, tá, os exercícios da apostila e bora lá, vamos começar, tá bom? Então, hoje nós vamos estar falando sobre ditadura militar. A gente vai começar lá no módulo 54 e vamos até o módulo 57, tá bom? Da apostila 7, se não me engano. Então, vamos agora falar um pouquinho do golpe de 64, tá? O golpe de 64, ele tá dentro de qual contexto, tá? Então, ele tá dentro do contexto da Guerra Fria e a gente tem aí também o populismo na América Latina. Então, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma guerra, né, que é uma guerra ideológica. Então, ela acontece aí porque nós temos dois polos, tá? A gente tem duas ideologias no mundo lutando por um domínio, tá? Que é o caso do capitalismo e do socialismo. Então, dentro da divisão, dessa divisão que aconteceu, tá? O Brasil ficou do lado do Ocidente, tá? Aonde a gente vai ter o polo capitalista, certo? Há 10 anos atrás, né, antes do golpe de 64, aconteceram duas coisas que são cruciais para esse golpe, tá? A Revolução Cubana de 54, né, que aconteceu em 1954, que foi o quê? Foi o socialismo, né, entrando de fato dentro da América, né, vizinha ali dos Estados Unidos, tá? E aqui a gente tem a inserção, aí a gente tem o suicídio do Vargas, certo? Então, esses dois acontecimentos em 54, eles vão trazer uma mudança muito grande aí para a história do Brasil, tá? Primeiro porque a Revolução Cubana, sendo esse fecho, esse rompimento total do capitalismo aqui na América, né? Então, trazendo esse socialismo aqui para a América, é um baque para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, eles começam a fazer vários programas, eles começam a tomar cuidado para que esse movimento não ultrapasse Cuba, não atinja outros países de dentro da América. E aí eles passam a financiar as ditaduras na América. Então, a ditadura militar, ela não é um golpe, ela não é um movimento, um contexto isolado aqui do Brasil. Essas ditaduras estão acontecendo na América Latina como um todo. Só que o suicídio do Vargas evita esse poder militar, né? O suicídio do Vargas atrasa, tá, esse governo em 10 anos. Por quê? Porque ele vira herói nacional, com o suicídio, com a carta testamento dele, né, que nós vimos lá na aula, na aula presencial. A gente tem aí esse populismo se mantendo vivo aqui no Brasil, tá? Então, o que acontece? Qual que é o grande problema do populismo? Dentro de uma bi-ideologia, né? Então, dentro de um movimento de mundo em que eu tenho dois polos ideológicos, ou eu sou capitalista ou eu sou socialista, o populismo, ele acaba tentando ser uma terceira via, ele acaba tentando sobreviver aí no meio desses dois polos. E outro problema é que muitas ideias do populismo, questão do nacionalismo, questão das estatais, né, que o Estado tem que controlar tudo, do corporativismo, né, isso tudo é muito parecido com as propostas do socialismo, tá? Então, os Estados Unidos ficam com aquela orelha em pé mesmo, tá? E isso facilita muito o golpe de 64, tá bom? Falando do contexto geral, história geral. Outro problema que a gente tem são os próprios fatores internos dentro do Brasil, tá? O Brasil está passando por uma crise econômica que começa lá no governo Dutra, tá? Então, quando Dutra assume,
o Dutra, ao abrir mercado para os Estados Unidos, a tentar inserir as multinacionais, ele consegue elevar o PIB, mas traz uma instabilidade econômica para o Brasil, certo? Vargas não resolve isso porque vai ser um momento muito conturbado, tá? Da política brasileira. Adoro, tem um vizinho aqui com moto. Bom, a gente tem então Vargas não conseguindo solucionar esse problema, porque ele vai passar por um período muito conturbado, né, da política dele, né? Aí a gente tem o JK, que é aquela política desenvolvimentista, né? Então eu quero desenvolver o Brasil 50 anos em 5, vamos fazer o plano de metas, né? E ele prepara toda uma estrutura para um desenvolvimento que o Brasil não tinha condições econômicas e piora, agrava muito essa situação econômica, e esse problema só aumenta com Jânio Quadros e João Goulart, tá? Então, a gente tem aí essa crise econômica que já vinha se arrastando há um bom tempo, tá? A gente tem uma instabilidade política que vai ser muito agravada no governo João Goulart. Por que vai ser agravada? Porque o João Goulart, ele tinha aquela fama, tá, de comunista, por causa de alguns posicionamentos, algumas decisões populistas que ele tinha, que não agradavam a elite brasileira, que não agradavam as indústrias brasileiras, tá? Então, ele já tinha essa certa fama, e as propostas que foram feitas, que agradavam tanto ao UDN, que era a oposição direta política do João Goulart, e os industriais, todas elas deram errado. E aí o João Goulart tinha o apoio do povo, né? Então, tudo que era proposto acabava não dando certo. O João Goulart, com esse apoio do povo, ele consegue aquela força, né, para manter as pautas populistas dele. Só que ele não consegue, em 3 anos, né, que é mais ou menos isso que ele vai governar, em 3 anos, ele não consegue de forma alguma controlar os problemas sociais, né? Então, ele também, por mais que ele também propunha algumas mudanças que para ajudar o povo que estava apoiando ele, o que acontece? O Congresso vinha e não dava esse poder de governabilidade. Então, com o poder legislativo e o poder executivo não estavam conversando. E aí o Brasil estagna. Quando ele percebe que ele está sozinho, né, que ele não tem aliança nenhuma, que não seja o próprio partido dele, ele faz um comício na Central do Brasil, João Goulart, escancarando todo esse problema, né? E aí, com medo de uma revolta popular, né, junto com os industriais, a Igreja Católica, enfim, a direita, a UDN, vai organizar a Marcha da Família para com Deus pela Liberdade, que vai conseguir o apoio de 500 mil pessoas. E aí eles vão falar sobre a sua insatisfação sobre o governo João Goulart, mostrando que não é exatamente assim, que não é o povo, tá? Todo que tá do lado do João Goulart. Então, a esse racha, né? Porque até então, o que os militares estavam esperando? Eles não tinham apoio popular desde o Vargas. O povo apoiava, tá, as medidas populistas. E agora, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, não, opa, pera lá, tem uma ala popular que não está apoiando, são 500 mil pessoas que não estão apoiando o governo João Goulart, essa política populista, certo? Bom, a gente tem aí também, como eu acabei de falar para vocês, por causa do contexto de Guerra Fria, a gente tem os Estados Unidos apoiando os golpes, tá? Porque para tentar conter o anticomunismo, a gente tem, então, desde o Jânio Quadros, que o Jânio Quadros veio com aquela ideia de que o Brasil não era capitalista, não era socialista, o Brasil ia ser uma terceira via, voltando às relações com Cuba, a visita do próprio João Goulart como vice ainda do Jânio Quadros à China. Então, e isso tudo deixou muitos Estados Unidos de cabelo em pé com o Brasil, tá? O Jango isolado politicamente, tá? Então, ele não tem apoio no Congresso, então qual que seria uma alternativa viável? Seria ele se unir aos comunistas. Então, isso também deixa os Estados Unidos bem
receoso sobre o Brasil, tá? E vem também a imagem do João Goulart, né, que ele tinha de comunista. Então, o Brasil começa a fazer parte do Aliança para o Progresso, que é isso, é uma política, um programa no governo Kennedy, exatamente para o quê? Para conseguir conter, é um programa militar para conseguir conter o avanço comunista dentro da América, tá? Então, vão ser investidos aí dos Estados Unidos 10 bilhões de dólares em 10 anos, tá bom? Com a morte do Kennedy, né, que eu acabei de falar, que foi aquele presidente que levou um tiro a queima-roupa, né, no meio do, né, a céu aberto dentro de um carro, ele tomou um tiro, assim, na esposa, certo? A gente vai ter essa Aliança para o Progresso extinto, e o Johnson, que era o vice dele, que assume a presidência dos Estados Unidos, ele faz um novo programa, que é o Brother Sun. E no Brother Sun, os Estados Unidos vai mandar aviões, navios, né, para cá, para reprimir qualquer manifestação contra a ditadura, tá? Então, é o momento em que a ditadura vai os militares vão assumir o poder. Então, quando eles vão assumir o poder, no Brasil não tem, isso não é um ato isolado, a gente vai ter a presença aí de navios, aviões dos Estados Unidos, tá bom? E aí acontece que, como que vai ser? Ele é um golpe. Sim, ele é um golpe, porque qual que é a diferença de golpe e revolução, tá? A revolução, a gente tem o que? Membros, são pessoas que não estão envolvidas no governo, tá? Então, quando a gente tem um grupo que eles não têm relação nenhuma, eles não estão dentro do governo, aí a gente tem uma revolução. O golpe, ele acontece quando ele é organizado por membros, por pessoas, os participantes desse movimento, eles estão dentro do governo, tá? Então, a gente fala a palavra golpe, às vezes aparece um pouco pejorativo, mas não, é como as coisas... esse movimento que tirou o governo aconteceu, né? Então, exemplo do Vargas, vamos dar lá da era Vargas mesmo, tá? Quando ele tem a Revolução de 30, ele não fazia parte do governo, né? A gente tem um grupo de militares do Rio Grande do Sul que não estavam envolvidos com o governo federal, com o governo paulista, que trazem o Vargas, colocam a arma na cabeça do Washington Luiz e falam, ou sai que esse cara vai assumir, certo? Então, eles não estavam envolvidos dentro do governo Washington Luiz, tá? Por isso que foi uma revolução, e foram militares que fizeram, tá? Agora, o golpe de 37, organizado pelo Vargas, o Vargas era o presidente, e ele liderou, então ele estava dentro do governo, por isso é o golpe, tá? Então, é isso que fez. O que aconteceu em 64? João Goulart, ele tinha feito o comício na Central do Brasil, então ele estava no Rio de Janeiro, tá? Então, ele não estava no Planalto, ele não estava no Palácio da Alvorada. E aí, nesse caso, quem assume? É o vice-presidente. No caso, ele era o vice e ele era o presidente, porque ele era o vice do Jânio Quadros, que havia renunciado anteriormente, certo? Então, ele não tinha um vice. Então, quando acontecia isso, quem assume é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara não assumiu. O presidente do Senado, que é o sucessor, não assumiu. Então, estava vaga a presidência, certo? O cara estava no Rio de Janeiro, mas ele não estava lá cumprindo as suas funções de presidente, tá? Então, os militares assumem, porque a presidência está vaga, vão para o Rio de Janeiro, tá? E prendem João Goulart e colocam fim ao governo dele. Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Então, esse grupo militar, obviamente, ele estava dentro do governo, e para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado não terem assumido essas funções, é porque houve ali um acordo. Ok? Foi basicamente isso que aconteceu. Fim do governo João Goulart, e a gente vai começar com o primeiro presidente, que é o Castelo Branco, tá? Com o Castelo Branco, tá? Porque assumiu o chefe do Exército Nacional a princípio, tá? Ele foi destituído e aí vai ser formada uma junta militar. Essa junta militar vai eleger o general Castelo Branco como primeiro presidente desse momento, tá? E aí ele vai fazer o AI-1, o Ato Institucional 1. O que esse Ato Institucional 1 fazia, tá? Ele começa a organizar a casa para entrar uma ditadura, tá? Então, primeiramente, ele cancela a Constituição de 46,
tá? Então, mais uma Constituição que nós vimos que foi rasgada e jogada fora, certo? A oposição, todo mundo que era da oposição ao governo militar vai ter os direitos deles suspensos, cassados, tá? Então, essas pessoas que eram deputadas, vereadores, né, e senadores, que eram da oposição dos militares, eles têm todos os seus direitos políticos suspensos ou cassados. Passam a aprender os professores que tinham uma vertente de esquerda, tá? Então, os professores, principalmente da UNB, a UNB passa a sofrer uma intervenção militar. E aí, os militares, porque não era um consenso, tá? Dentro das Forças Armadas, que houvesse o golpe. Então, todos os militares que se posicionaram contra o golpe, eles acabam sendo expulsos das Forças Armadas, tá? E todas as manifestações populares, como a Liga Camponesa, a União Nacional dos Estudantes, acabaram sendo reprimidas, tá? Com ele organizando a casa, porque o Castelo Branco vai fazer o ato institucional 1, tá? Ele faz o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? A gente tem depois o governo Costa e Silva, que vai ficar de 67 a 69, porque o caso do Costa e Silva, ele acaba morrendo no meio do mandato, tá? Então, ele acaba não concluindo este mandato. O Costa e Silva é o primeiro representante da linha dura, tá? O Castelo Branco, apesar de ter entrado, organizado a casa, implantado, né, as instituições militares, ele não era conhecido como alguém da linha dura, tá? Então, ele não era a favor da tortura, da prisão sem motivo. Agora, o Costa e Silva, não. Qualquer pessoa que fosse contra o governo, ela era eminentemente um perigo para o regime, tá? Então, ele vai fazer a Constituição de 67. O que é a Constituição de 67? Ele vai pegar os 4 AIs feitos, tá, pelo Castelo Branco e vai fazer uma nova Constituição. Essa Constituição foi outorgada, tá? Então, quando ele pega todos os AIs e transforma esse AI em Constituição, a gente vai ter uma oposição muito ferrenha. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e responder com mais violência ainda. Então, é aí que surgem os porões da ditadura. Nessa Constituição de 67, o que pode acontecer? Tem a pena de morte, tá? Então, poderia qualquer preso político, eminente ameaça ao governo, ser preso, não tinha problema nenhum. Então, o que são os famosos, né, porões da ditadura? Tá? Era onde eu pegava esses presos políticos, levava para os porões, era onde poderia acontecer as torturas, tá? Certo? Em 68, tá? A gente vai ter aí um aumento dos protestos, e aí durante o protesto a gente tem a morte de um estudante chamado Edson Luiz, tá? Que fazia parte, é aí que vai se tornar o quê? A passeata dos 100 mil. O que foi a passeata dos 100 mil? Como a gente tem a morte do Edson Luiz, certo? Os amigos dele vão ficar muito revoltados, né? E aí eles vão sair em passeata, e aí as pessoas começam a entrar. Então não foi organizado, naquela época não tinha rede social, não tinha nada disso para ser organizado. E aí quando eles vêm, eles conseguiram juntar 100 mil pessoas contrários à morte desse estudante, certo? Quando a gente tem uma passeata dentro de uma ditadura que tem 100 mil pessoas, certo? Reclamando a morte de um estudante, aí o governo militar, né, vai ter que tomar suas providências, e aí eles criam a OBAN, que é a Operação Bandeirante, que é a operação para acabar com essas manifestações contras. Então, aumenta muito mais a truculência do governo militar, tá? Diante desse aumento da truculência do governo, a gente vai ter o caso Márcio, tá? O que é o caso Márcio? É um deputado que ele vai propor em pleno palanque lá, né? No púlpito, né? Quando os deputados sobem para falar, né? E ele vai propor o boicote no desfile de 7 de setembro, né? Então, tem o 7 de setembro que o presidente passa desfilando, né? E fica todo mundo lá, né? Os populares assistindo. Então, ele vai propor para que a gente boicote isso, para que ninguém vá às ruas no desfile de 7 de setembro. E como a ditadura tem essa ideia nacionalista muito forte, né? Das manifestações ao patriotismo, e você ir aos desfiles de 7 de setembro é uma manifestação patriótica,
Aí, meu amigo, é que entra o AI-5, tá? E começa o início dos anos de chumbo. Vamos falar primeiro da Constituição de 67, tá? Na Constituição de 67, ele vai propor mandato de 5 anos, como eu disse para você, ele vai pegar os 4 AIs feitos pelo Castelo Branco, vai colocar como Constituição, vai propor eleição indireta para governador, vai trazer a pena de morte por subversão, né, que eu acabei de falar para vocês, que tem pena de morte nessa Constituição, tá? Os deputados vão ser de acordo com, né, os eleitores, né, a quantidade de eleitores que eles têm. Alterou o Estatuto da Inviolabilidade Parlamentar, então agora o parlamentar ele não pode sofrer inviolabilidade. Aumenta, né, os poderes executivos e o judiciário não tem poder para reverter os atos feitos pelos AIs, tá? Então, os AIs agora fazem parte dessa Constituição e o judiciário não pode mudar o que o governo, o poder executivo fez. Então, é uma Constituição que o poder executivo tem muita força, tá? Tem muita força. O que eu falei para vocês, o Costa e Silva, ele fica doente durante o governo militar, então ele acaba se afastando. A junta militar vai assumir o governo aí durante um tempo, e é durante o governo da junta militar que a gente tem o sequestro do embaixador Charles Elbrick, tá? Que passa no filme O Que É Isso, Companheiro, tá? Então, dá uma assistida lá naquele filme. Tem o livro também, que é muito legal, tá? Tem uma lida, tá? Porque é o embaixador dos Estados Unidos. E aí cria um problemaço aí com o Brasil e Estados Unidos, né? Porque o embaixador foi sequestrado, né? Então a gente tem aí um probleminha, né? Um problemão. E o governo brasileiro vai ter que trocar o embaixador por presos políticos. E aí começa uma moda de sequestro de embaixadores. A gente vai ter o embaixador da Alemanha depois sequestrado, tá? Então esses grupos que eram contra a ditadura, que são os grupos armados, né, de resistência à ditadura, eles passam a sequestrar embaixadores para conseguir libertar prisioneiros políticos, tá? Como a gente percebe que o Costa e Silva não vai conseguir se recuperar, o mandato dele acaba sendo extinto, tem uma nova eleição e é eleito o Médici. O Médici, ele lança o neopopulismo, tá? Por quê? Porque o Médici, ele vai ter uma boa popularidade, tá? Então, ele vai aproveitar essa popularidade dele, tá? Para fazer o quê? Trazer os valores cívicos, tá? Para a população brasileira. Então, ele passa a usar o quê? Ele passa a usar, por exemplo, o futebol, tá? O futebol na Copa de 58, 58 já foi. Na Copa de 74. Na Copa de 70, que o Brasil foi campeão, né? Que o Brasil é campeão. Então, ele traz de volta esses investimentos. Só que o Médici vai passar pela crise do petróleo e ele vai ter feito ao mesmo tempo o milagre econômico, e o milagre econômico vai trazer a crise do petróleo vai trazer grandes problemas aí para ele, tá? Com essa política do milagre econômico que a gente vai falar logo, tá? Então, mesmo diante, tudo parecia lindo no governo dele, com o neopopulismo, né? Então, o Brasil é campeão da Copa do Mundo, a economia com milagre econômico vai despontar. Então, ele fazia muitas propagandas de que tá tudo bem no Brasil. E por que ele tá fazendo isso? Porque no governo Costa e Silva, a gente começa a ter muito, né, a mandar prisioneiros para o exílio, tá? Então, muitos prisioneiros políticos vão para o exílio e eles começam a denunciar a ditadura dentro do Brasil, né? Porque o Brasil havia assinado com o fim da Segunda Guerra Mundial a Declaração dos Direitos Humanos, tá? E dentro da Declaração dos Direitos Humanos, o país não pode ter pena de morte, não pode sofrer tortura, então eles começam a denunciar, tá? Essas práticas, os exilados, né, que estão na Europa, que estão em alguns países que aceitaram isso, que aceitam esses exilados, e começam a fazer essas denúncias. Então, o Brasil começa meio que ser, não investigado,
mas os países de fora, os países liberais, os países que eram contra a ditadura, passam a olhar o Brasil com muito receio. Então, para afastar essa imagem, a gente vai ter esse neopopulismo do Médici, ele usando o futebol, ele usando a economia para tentar mostrar que não, aqui no Brasil está tudo bem, tá? É um momento que a Constituição vai entrar em vigor. Essa Constituição de 67 havia sido feita lá no governo do Costa e Silva, tá? Mas ela vai entrar em vigor mesmo no governo Médici. Então, ele começa a se posicionar muito contra os movimentos de terrorismo, tá? Então, ele vai conseguir conter, ele vai descobrir a guerrilha do Araguaia, tá? Que era um movimento que era inspirado na Revolução Chinesa, tá? A guerrilha do Araguaia. Então, assim como aconteceu na Revolução Chinesa, que a gente vai ter um grupo de camponeses que se afastou da capital, né, do meio social ali da China, e fazia treinamento afastado nas montanhas, o Brasil vai fazer mais ou menos isso e vai fazer treinamentos, né, militares de oposição à ditadura no Araguaia, tá? Por isso que era chamada de guerrilha do Araguaia, para tentar depois fazer um ataque e tirar os militares do poder. Bom, claro que aí não vai dar certo, né? Então, eu acho que é o início da guerrilha do Araguaia no governo Médici. E também o que a gente tem muito característico aqui é a morte do Marighella e do Lamarca, tá? Então, essa esquerda, esses movimentos de oposição armados da ditadura, eles vão ser muito inspirados na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, na Revolução Russa, tá? Eles vão trazer aquele marxismo, aquele socialismo bem revolucionário, tá? E eles, por que essa esquerda vai se inspirar nesses movimentos? Porque eles estão muito insatisfeitos com a falta de liberdade política, essa desigualdade social, que o milagre econômico vai aumentar muito, tá? E aí eles vão partir para a luta armada. Dilma Rousseff fez parte desse movimento da luta armada, tá? E então era isso que eles faziam. Então a gente tem os sequestros e a gente tem eles se organizando aí, tá? Vamos falar de milagre econômico, tá? Que era a grande proposta, tá? Do Médici. Era onde ele trouxe esse neopopulismo, ele aplicou esse neopopulismo, tá? Que é o famoso a teoria do bolo. Quem organizou o milagre econômico foi um ministro, tá? Chamado Delfim Neto. E ele tinha a seguinte frase: vamos deixar o bolo crescer, depois a gente reparte. Então, o que ele queria dizer com isso? Vamos primeiro organizar para a economia crescer, passe fome quem precisar passar fome, vai diminuir a renda do brasileiro? Vai, mas o importante é deixar a economia crescer. Quando a economia crescer, aí sim a gente faz uma divisão aí de renda melhor. Então era essa a ideia aí do Delfim Neto. Como que eu vou fazer esse bolo crescer? Como eu vou fazer essa economia crescer? Fazendo recessão. Tá? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer recessão e vai investir em produto de exportação, vai investir nas multinacionais, tá? Então, é no governo do Médici, por exemplo, que a gente vai ter a vinda dessa rodovia aqui do interiorzão mesmo, né? Que não é Washington Luiz, essa é Euclides da Cunha, que passa aqui. Ela vai ser asfaltada nesse momento, por quê? Mas ela não é asfaltada pelo governo, pela Petrobras, que vai vir aqui, não. Não são as estatais que vão fazer isso. Ele vai contratar empresas de fora, tá? Investimento em produtos exportados, tá? Importados, desculpa. E a gente também vai começar a tentar vender mais produtos para fora, tá bom? E rescindir. Então, não vai crescer salário mínimo, não vai crescer nada disso, certo? E repressão. Então, não pode vazar, a gente tem que reprimir os movimentos de oposição. Então, ele vai conseguir trazer essa repressão, ele vai trazer uma estabilidade econômica e vai investir muito nas propagandas. Então, aí a gente tem, que eu acabei de falar para vocês, o Brasil, campeão da Copa de 70, vai trazer essa Copa de 70 para dentro do Brasil, vai ser realizada aqui, né? Então, assim, tudo perfeito, tudo lindo. Olha, aqui no Brasil não tem ditadura.
entendeu? Aqui no Brasil tá tudo certo, tá? E aí ele vai lançar algumas propagandas, como por exemplo, Brasil, ame ou deixe, tá? Então, ou você aceita o governo que está aqui no Brasil, você ama o Brasil, você aceita esse Brasil patriótico, ou então vai embora do Brasil. Ninguém mais segura esse país, tá? Então, são movimentos aí de neopopulismo dentro do milagre econômico, tá bom? Vamos falar um pouquinho do governo Geisel. O governo Geisel, ele vai pegar uma herança não muito legal do governo Médici. Por quê? Porque a gente vai... Lembra que eu falei para vocês que no contexto, as ditaduras, era algo que estava acontecendo em toda a América, não foi uma exclusividade nossa, tá? E aí a gente vai ter no contexto de 73 a 74 as falências das ditaduras. Então as ditaduras na América, elas começam a não resistir à crise do petróleo, que a gente falou aqui, ó, no governo do Médici, que aconteceu a crise do petróleo. Então, essa crise do petróleo que aconteceu lá na Arábia por causa da guerra do Yom Kippur, tá? Vai afetar toda a economia, certo? E aí as ditaduras começam a não se sustentar, principalmente com o investimento dos Estados Unidos, tá bom? O milagre econômico, então, acaba sendo afetado, então aquela teoria do bolo do Delfim Neto acaba não dando certo por causa da crise do petróleo, né? Então, essa crise do petróleo afeta diretamente toda a proposta econômica de salvação do Brasil. Então, é uma teoria, um milagre econômico, vai dar certo no começo, né? Realmente a economia começa a crescer, só que eles não contavam com a crise do petróleo, tá? Então ele afeta a economia e aí o Brasil vai chegar em situações sociais absurdas, tá? De pessoas realmente passando fome, passando necessidade, né? Então é aí que começa a pegar a oposição à ditadura, certo? Se aumenta muito essa crise, né, o Brasil começa a ter que pegar financiamento externo, a gente vai ter um problema de endividamento, tá? Então o Brasil começa a ficar endividado porque a gente tem uma sociedade que não está conseguindo consumir. Então, não só temos problemas sociais, como para que essas empresas estrangeiras vão querer ficar por aqui, tá? Então a gente começa a ter esses problemas. E o Brasil também não vai nem conseguir sustentar a industrialização por substituição de importação. Se eu não estou tendo comida para o povo, quanto mais conseguir sustentar a indústria. Então, a situação econômica brasileira, por causa do milagre econômico, ela agrava muito, muito, muitíssimo, tá? Tanto que a gente vai conseguir começar a solucionar essa crise só no governo do Itamar Franco. E para que isso aconteça, acho que o Brasil trocou de moeda umas 3 vezes. Tá? Então, foi algo bem sério e bem grave que o milagre econômico vai deixar aí para o governo Geisel, porque é o Geisel que vai sentir toda essa oposição, tá bom? Aqui, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Eu acho que isso deve ter na apostila de vocês, tá? A gente tem alguns gráficos da variação do PIB e da inflação. Então, para vocês verem aí, ó, de 77 a 1981, o tanto que a inflação vai subir, né? Ela dá uma caída em 81, mas olha em 79 como ela tem uma escala enorme. E olha como o PIB cai, porque a gente sempre estava tendo uma situação, o PIB aumentou 7%, mas a dívida externa aumentou 30%, né? Então, a gente não conseguia trazer o equilíbrio na balança, mas a gente tinha um aumento do PIB, né? Agora, nem isso a gente tem mais, tá? Então, o tanto que aumenta a dívida externa nos anos 80, aqui, ó, em 79, né, 76, ó, aqui no governo do Médici, tá bom? O tanto que vai subindo até chegar aqui, ó, em 86, tá? Isso que a gente está em crise desde, ó, aqui é 60, aqui é JK, né? Aqui, ó, JK tá aqui, nos anos 60. Então, e já não estava numa situação econômica muito legal. Bom, as consequências, então, desse governo Médici que vai trazer aí para o Geisel, né?
as grandes empresas começam a fechar, aumenta muito o desemprego, aumento da inflação, que a gente acabou de ver. Então, o Brasil parou de crescer, estagnou economicamente e aumentou muito o custo de vida do brasileiro. E a gente vai ter o surgimento do grande movimento operário aí no governo Geisel, né? Que a gente tem o surgimento do Lula, né? Que é a greve do ABC, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? Vamos, então, agora destrinchar o governo Geisel. Quando a gente tem os militares, né, esse governo, não solucionando o problema econômico, né, vindo lá da República Populista, e o pior, piorando isso, começa a perceber que a ditadura, né, não vai ser a solução. Então, a linha dura na junta militar para eleger o outro presidente não ganha, e aí acaba ganhando o grupo castelista, também chamado de grupo Sorbonne, tá? A gente fala de grupo castelista porque eram pessoas que eram da mesma ala dentro do Arena, né? Porque nesse momento a gente tem dois partidos políticos, né? A gente tinha o Arena, que era o partido político dos militares, e a gente tinha o MDB, que era a oposição, tá? Dentro do Arena, eu tinha dois movimentos. Eu tinha o grupo da Sorbonne e eu tinha o grupo da linha dura, tá? Então, esse grupo da linha dura é o que era a favor da tortura, né? Eles eram a favor das penas de morte. E o grupo Sorbonne, que era onde pertencia o primeiro presidente, que é o Castelo Branco, eles não eram a favor desse tipo de prática, tá? Não que não tivesse, mas ela era bem menos e muito pontual, tá? E o Geisel fazia parte desse grupo da Sorbonne, tá? Que é também chamado de grupo castelista, ok? Por que que o Geisel vai ser eleito agora pela junta militar e não vai ser nenhum membro da linha dura? A gente tem alguns problemas aí. A crise econômica. É o momento também que na Guerra Fria a gente vai passar aí pela distensão, tá? Então a Guerra Fria, essa guerra ideológica entre socialismo e entre socialismo e capitalismo, ela já começa a se distender, ela já começa a se desmanchar, tá? E a gente tem um aumento muito grande dos movimentos contra a ditadura. Então tá na hora de abrir a política. A ditadura vai acabar. Tá? E isso, então, é decidido aí durante a eleição do Geisel. A ditadura não está mais conseguindo se sustentar. Vai ser uma ditadura, é uma abertura política, uma ditadura que vai sair de maneira lenta, gradual e segura. Então, esse é o lema da abertura política. Lenta, gradual e segura. E vai ser bem lenta. Tanto que o governo Geisel começa em 74 e a gente só vai ter a abertura política em 85, ou seja, 11 anos aí, para conseguir fazer uma abertura política que durou meses para ser feita, né? Vamos falar então um pouquinho sobre a política econômica do Geisel, tá? Ele tem um grave problema na economia, né? Então é um grupo que ele pegou o fracasso do milagre econômico e ele vai ter que solucionar, e ele vai ter que começar a criar um ambiente para solucionar esses graves problemas, tá? Então, ele vai fazer o Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND2, tá? Que é o quê? É investir em industrialização, tá? Só que ele está ainda com os efeitos muito recentes da crise do petróleo, tá? Então, ele vai começar a importar artigos supérfluos, tá? E vai fazer muito contrato de risco, tá? E aí a gente vai começar a ter as privatizações da Petrobras. Lembrando que a Petrobras foi criada pelo Vargas lá no mandato populista dele, não foi na era Vargas, tá bom? E aí ele começa a privatizar essa Petrobras, só que ele faz contrato de risco. Como assim? Se não der certo, o Brasil é quem acaba tendo a pior parte, tá, desse processo. Com isso, ele também vai fazer a elétrica de marimbondo, vai fazer mais arroxo salarial. O que é o arroxo? O arroxo é segurar, é apertar o salário mínimo, tá? É não deixar esse salário aumentar. Aumenta o custo de vida, mas eu não aumento o salário mínimo. Isso é arroxo, tá? E ele vai começar a retomar as relações com a China, já que a gente está no período de distensão, tá bom?
vai começar a fazer a abertura política, claro que ele é conservador, né? Ele está em um governo ainda militar, então ele vai fazer medidas para abrir, vai fazer medidas que sejam liberais, ok, mas autoritárias. Então é uma contradição o governo Geisel. Ele vai fazer medidas para abrir para a sociedade, né, para ter mais liberdade, para essa sociedade ter liberdade, mas é uma liberdade autoritária, tá bom? Então, por que ele faz isso? Porque ele está sofrendo uma pressão muito grande da linha dura, tá? Então, por exemplo, os militares ficaram na rua. Eles não querem, a linha dura não quer que os militares voltem para os quartéis. Então, vamos deixar os militares nos quartéis. Então, peraí. Vamos derrubar o toque de recolher. Vamos derrubar o toque de recolher. As pessoas não precisam estar 10 horas da noite em casa, mas os militares vão ficar na rua. Opa, pera lá. Certo? Então, tudo isso aí começa a ser algumas contradições que o Geisel vai acabar fazendo por, né, por pressão da linha dura, tá? E aí ele vai chamar a primeira eleição, ele vai trazer de volta ao parlamento, tá? Então a gente vai ter as eleições. Essas eleições são indiretas, ou seja, ela é feita por uma comissão, tá? Então não é um voto popular. E aí, dentro dessa comissão, lembrando que agora eu tenho 2 partidos políticos, eu tenho o Arena e eu tenho o MDB. O MDB acaba conseguindo mais cadeiras no parlamento que o próprio Arena. Então, o Geisel começa a perceber que os militares estão perdendo muito apoio dentro do próprio governo deles, certo? E aí ele precisa criar alguma coisa para conter, para segurar essa oposição. Então, ele faz a Lei Falcão, tá? O que é a Lei Falcão? É para controlar a propaganda eleitoral, certo? Todo mundo tem direito igual, então quem era do MDB não poderia, em horário político, na sua propaganda eleitoral, falar mal do governo militar, ok? Então, existia aí essa lei Falcão. O Geisel também vai lidar com a guerrilha do Araguaia, tá? Que a gente falou, que começou lá no governo Costa e Silva, no governo Médici, tá? E aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais, por quê? Porque é o Geisel quem consegue acabar com essa guerrilha, tá? É um movimento que foi organizado pelo PCdoB. Eu já falei que, né, que ela foi inspirada na Revolução Chinesa e ela ficava lá no Alto do Araguaia, tá bom? Qual que é o desfecho no governo Geisel? O governo Geisel consegue reprimir de maneira extremamente violenta e eles vão executar todos os 59 participantes. Todos vão ser mortos ou vão ser desaparecidos. A gente não sabe o que aconteceu com algumas pessoas da guerrilha, ok? Outro acontecimento também no governo Geisel é o assassinato do Vladimir Herzog. Eu coloquei aqui, acho que a apostila de vocês vão estar trazendo, porque é um tema que pode ser que caia na FUVEST, tá? O Herzog, ele foi morto durante a ditadura militar e saiu em 2018 um julgamento internacional, em corte internacional, que vai culpabilizar o governo brasileiro, e o governo brasileiro pagou, ou vai ter que pagar, eu nunca vi nada sobre isso, uma multa bem grande para a família do Herzog, tá? Então vamos entender o caso, porque pode ser, principalmente em segunda fase, a FUVEST gosta de colocar umas coisinhas que fazem leque com acontecimentos contemporâneos, tá? O Vladimir Herzog, ele era jornalista, ele era croata, ele não era brasileiro, mas ele foi naturalizado brasileiro. E aí, ele tinha um jornal e ele vai fazer um especial sobre os 10 anos da ditadura militar. E aí, por causa desse especial, né, a censura vai pegar e vai prender o Herzog, vão torturar ele e ele vai morrer, tá? Não era a intenção matar o Herzog, tá? Era só dar aquele sustinho no Herzog. Mas aí, durante a tortura, ele acaba morrendo, tá? E o Herzog, ele era croata, né? Ele era croata, ele era casado com uma mulher da elite brasileira. Então, ele era alguém que era bem visto, né? Que a elite gostava dele. E o assassinato dele vai chocar muito a elite. Então, a elite começa a perceber, os industriais começam a perceber que a ditadura está passando um pouco dos limites.
tá? Então, a gente vai ter muitos movimentos contra esse assassinato, tá? E a elite passa a interferir nas ditaduras, ela não quer mais saber das ditaduras, e aí ela começa a ter apoio de uma ala militar. Então, é por causa do assassinato do Herzog que a DOI-CODE para de fazer as torturas, né? DOI-CODE era onde acontecia, eram os departamentos que prendiam e faziam os assassinatos. A gente tinha lugar em São Paulo, tinha lugar no Rio de Janeiro, tá? Do DOI-CODE. Então, a partir do assassinato do Herzog, é que o DOI-CODE para com as torturas, certo? Então, aqui tem uma foto do assassinato do Herzog, tá? Assim, do corpo do Herzog, porque o que aconteceu? Como ele era croata e ele era membro da elite brasileira, não podia ter matado o cara, e acabou acontecendo, eles quiseram simular que o Herzog se matou na cadeia, tá? E aí eles pegam, amarram o cinto do Herzog no pescoço dele, amarram na janela e tal, e simula ali uma situação de que ele havia se matado. Só que tem um problema. Olhem as pernas do Herzog. Tem como alguém se matar desse jeito? E aí, essa foto que foi divulgada que ele foi assassinado vai mostrar a mentira, né? Que foi feita isso, que tentaram manipular para esconder que ele foi morto na tortura, tá? Então, assim só, tá? O Geisel vai fazer o pacote abril, tá? Que é o fechamento do Congresso, então é aquela, né? Tipo, eu vou fazer eleição para o parlamento, mas vou fechar o Congresso. Eu vou fechar ele depois. Por quê? Por causa dos conflitos do MDB e do Arena. Então, ele acaba fechando o Congresso, caça vários políticos, e a partir disso ele vai criar os famosos senadores biônicos. Então, quem são os senadores biônicos? Eu escolho. Tá? Então, já que vocês se conhecem conflitando, vamos fechar tudo isso, vamos construir outro Congresso, mas agora sou eu, Geisel, que vou selecionar os senadores, tá? Então, ele modifica o critério de representação, né? Os estados passam a ser mais dependentes dele, porque ele quem escolhe o Senado, tá? E mantém aí o mandato de 5 anos, tá? O Geisel vai passar pela greve do ABC, tá bom? Que foi no ABC Paulista, né? Em Santo André, São Bernardo, São Caetano, que é a área industrial de São Paulo, né? Que não fica exatamente dentro da cidade de São Paulo, fica mais no interior. E aí, como esses operários estão passando, sofrem muito com a recessão feita pelo milagre econômico e as consequências que vêm disso, tá? Ele acaba retornando à questão operária, né? Então, aí tem os motivos, né, que os operários entram em greve, manipulação da inflação, né? Eles querem a reposição salarial. Então, a gente vai ter aí 95% dos operários em 1980 aderindo a essa greve, né? E eles querem o quê? Maior participação dos sindicatos nas decisões trabalhistas, tá? E por isso eles acabam virando uma resistência à ditadura, porque o governo não quer essa participação popular dentro do direito trabalhista, certo? Dentro da área trabalhista. E os metalúrgicos acabam sendo presos. E quem lidera a greve do ABC é o Lula, tá? Ele é um dos líderes, né? Não vai ser o único, mas ele é um dos líderes aí da greve do ABC, tá? Último governo, né? João Figueiredo. O João Figueiredo, ele também era da área da Sorbonne, tá? E aí foi uma outra derrota da linha dura. E ele então vai dar continuidade a essa abertura política. Então ele já entra e ele já vai fazer duas leis: a lei da anistia, tá? Que é o retorno dos exilados, é o perdão aos presos, né? Perdão a quem tinha sido exilado por crime político. Então agora eles podem voltar para o Brasil. E ele vai fazer a lei da elegibilidade. Então todo mundo que tinha sido cassado a partir de agora se torna elegível. Acaba o bipartidarismo, então acaba aquela ideia de MDB e Arena. Agora a gente pode ter pluripartidarismo, podem surgir vários partidos. Então o MDB vira PMDB e vira o PP, tá? E o Arena vira o PDS, tá? A gente vai ter outros partidos que vão surgir, que não é do MDB nem do Arena, que é o PT, o PTB, o PDT, tá bom? Mais para frente a gente vai ter o PSDB, na verdade, surge de um racha do PMDB, mas isso já é na Nova República, tá bom?
E aí a gente vai ter as eleições estaduais, tá? Já dentro dessa ideia pluripartidarista, tá? Obviamente não vai ser eleições diretas, desculpa, não é, tá? Mas o PDS acaba fazendo pouquíssimas cadeiras, então eles percebem aí que os militares não estão tão bem na fita aí, tá bom? A gente tem o quê? Uma crise econômica, né? A crise econômica vai ter se agravado, então ele também vai fazer o Plano Nacional de Desenvolvimento 3, certo? Não soluciona, e aí o Brasil começa a ter que pedir empréstimo para o FMI, tá? Então é aí que vem, lá no governo do Fernando Henrique, que era o grande tormento, a gente precisava pagar a dívida do FMI, eu acho que é o Lula quem consegue terminar de pagar, e ela surge aí, ele como quem pega esses empréstimos é o João Figueiredo, tá? Por quê? Por causa dessa política recessiva, certo? A gente tinha aí no Brasil 2.065 salários que estavam muito abaixo da inflação, tá? Os sindicatos podem ser formados, então a gente tem a formação da CUT, né, que era ligada ao PT, e a gente tem a Central Geral dos Trabalhadores também, que vai ser formado aí, tá? E eu acho que é o caso mais importante do governo Figueiredo é as diretas já, tá? Que é o que? Vai ter a eleição direta para governador, né? Teve as eleições diretas para governador, tá? Então houve voto popular, né, dessas eleições aqui, ó, eleições estaduais, que o PDS fez poucas cadeiras, tá? E aí a gente começa a se questionar: poxa, se teve eleição direta para governador, por que não vai ter eleição direta para presidente? Não tem lógica. Então, vai ser feita a emenda constitucional Dante de Oliveira, tá? O Dante de Oliveira, ele tinha sido eleito aí nessas eleições, né? Ele era deputado, e aí ele vai pegar e fazer essa proposta, né? Para ter eleição direta para presidente da República. E aí isso vira um apoio popular enorme, porque depois de tanto tempo, o Brasil tem a possibilidade de eleger o seu presidente, tá? E isso começa a ameaçar o Figueiredo, né? O Figueiredo começa a se sentir ameaçado. O Congresso não aprova, porque o João Figueiredo, por se sentir ameaçado, ele vira e fala: se tiver eleição direta, se essa emenda for aceita, eu não vou sair do governo. Nós, militares, vamos ficar mais tempo no governo. Então, por causa dessa ameaça do Figueiredo, né, de não sair caso a emenda fosse aceita, o Congresso acaba não apoiando a emenda constitucional. É o primeiro baque, assim, popular mesmo que o Brasil vai sofrer já e no finalzinho da ditadura, né, que cria essa esperança, né, do Brasil poder votar no seu presidente e acaba não dando certo. Então, as eleições acabam sendo indiretas. Aqui tem algumas fotos, né, da manifestação da direta já, né? Se vocês lerem assim sobre ela, é algo que foi, olha a quantidade de gente na rua, certo? Foi algo, foi muito esperançoso de dias melhores, de que tudo ia mudar dentro de uma crise econômica bem ferrenha, do povo passando muitas necessidades, tá? Então assim, era uma esperança que acabou não dando certo, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa eleição, né, que ela já está, na verdade, inclusa na nova República, que é o último módulo, tá, da apostila, certo? Que vai começar aí com as eleições de 1985. Então, nas eleições de 1985, a gente vai ter dois grandes candidatos, tá? O Tancredo Neves, representando o PMDB, que é o antigo MDB, e o Paulo Maluf, representando o PDS, que era o antigo Arena, que era a representação dos militares, tá? Só que, assim, os militares, o PDS, não, no caso dos militares, eles não tinham, o antigo Arena, um consenso sobre Paulo Maluf ser, de fato, o candidato deles. Por quê? Paulo Maluf havia sido governador do estado de São Paulo e Maluf é conhecido pela seguinte frase: eu roubo mais fácil, tá? Então ele cometia corrupção de maneira descarada e ele assumia que ele fazia corrupção
para quem quisesse ouvir, tá? Então, ele não fazia demagogia nenhuma. Então, não avisam como que a gente vai colocar um cara que realmente é corrupto, representando o governo militar, certo? Então, vai ser feito um acordo entre essa ala dos militares que não eram a favor, tá, da candidatura do Paulo Maluf, que é o vice José Sarney, tá? O José Sarney, desde a ditadura, ele sempre foi filiado ao Arena. Ele era deputado, né? Ele foi governador, se não me engano, do Amapá, sempre filiado pelo Arena, que era o partido dos militares. O que vai acontecer? Quando abre esse pluripartidarismo, o José Sarney desfilia ali do PDS e acaba se filiando ao PMDB, que é o antigo MDB, que era oposição a tudo que ele defendeu até então. E aí, olha só, esse José Sarney, que sempre tinha sido Arena e que agora virou MDB, vira vice do Tancredo Neves, que era o primeiro presidente da abertura, representando esse partido que não estava vinculado aos militares. O Tancredo vence, tá? E começa aí a nova república, tá? Dá início à nova república, que começa em 1985, após essa eleição, e é atualmente com o governo Jair Bolsonaro, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessa nova república, tá? A gente vai até onde a apostila tá falando aí pra gente. Nós temos a eleição do Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi um presidente, foi o primeiro presidente civil após 21 anos de governos militares, tá? E ele é considerado a grande esperança do povo, porque ele não tem vínculo, tá? Com os militares, ele sempre se posicionou contra. Ele foi, lembra que a gente teve o parlamentarismo, a proposta de parlamentarismo no João Goulart. Ele havia sido um dos ministros do João Goulart, tá? Então ele sempre teve por essa luta pela democracia. Só que o que acontece? Antes da posse, entre a eleição e a posse, o Tancredo fica doente, é internado, então ele nunca tomou posse. Quem assume a presidência é o vice dele, José Sarney, que sempre foi vinculado ao Arena, tá? Então é uma república que começa aí muito já decepcionante, né? A gente não conseguiu as diretas já, o nosso primeiro presidente não toma posse o vice dele, que tinha vínculo com o partido militar, tá? Então é uma república que ela já começa não sendo perfeita como o brasileiro imaginava, tá? Aqui tem algumas fotos, então tem a foto da eleição do Tancredo, né? Que é o Tancredo, aqui é o Sarney, olha a olhadinha. Eu acho muito engraçado. Olha a olhada que o Tancredo tá dando. O Tancredo, desculpa, o Sarney tá dando pro Tancredo. Né? Se fotos dizem por si, certo? Então, aqui é quando ele ganha a eleição, tá? Essa foto aqui, essa primeira foto. E aqui já é a foto que foi divulgada do Tancredo Neves internado, doente, né? Adoentado. Para quem não sabe, o Tancredo é avô do Aécio Neves, que é senador atualmente, tá? E aqui é a foto do Sarney, ainda jovem, ainda o senhor ali, né, na meia-idade, tomando posse como presidente da República, tá bom? O Sarney, como eu disse para vocês, ele sempre foi filiado ao Arena, só que aí ele vai no pluripartidarismo, ele se filia ao PDS, tá? Só que aí com as eleições de 1985, né, que eu já falei para vocês isso, ele acaba se filiando ao PMDB para entrar de vice do Tancredo, tá? O José Sarney, ele vai passar pelo fim das ditaduras. Então, acaba a ditadura militar aqui no Brasil, mas também acaba todas as ditaduras na América Latina. É um momento de abertura política, né? A Guerra Fria também já está tomando aí uma vitória do capitalismo, então começa a não ter mais essas necessidades de ditadura, né? Tanto que a gente já vai ter aí nos anos 80 a glasnost, a perestroika, né? Na União Soviética. A União Soviética, tanto que acaba em 91, um ano depois do governo Sarney, né? Quando ele acaba.
Então, a gente tem que acabar, ele entra, né, nessa política de que tem que acabar com o entulho autoritário, tá? Então, essa ideia de política autoritária tem que acabar no governo dele. Então, ele convoca a Constituinte para fazer uma nova Constituição, para anular a Constituição de 67, que era uma Constituição autoritária, tá? Ele já vai começar, assim, já no primeiro ano de mandato dele, ele vai abolir algumas instituições de censura, tá? No Brasil acaba a própria censura, tá? E os civis voltam a ter o controle político-econômico. Então, as instituições do governo acabam sendo tirados dos militares, colocado pessoas civis ali, tá? E ele tem o quê? Ele tem que salvar aí o Brasil da consequência do milagre econômico, né? A gente está sofrendo aí uma crise econômica por causa desse fracasso, tá? A inflação está galopante, ou seja, a inflação está oscilando muito, tá? Não para de crescer, não para de oscilar. Então, ele cria um plano cruzado para tentar solucionar esse problema. O que é o plano cruzado? Ele congela o preço de tudo. Tá? Então, nada sobe, nada desce. O preço do mercado, então, das coisas está congelado, nada vai subir de acordo com a inflação, congelou os preços, tá? E aí, a partir desse congelamento, ele vai tentar fazer um reajuste salarial, só que ele não consegue, por quê? Porque a gente está com uma inflação de 20%, tá? Então, ele precisa criar uma nova moeda, e aí, que era o cruzeiro, a moeda que o Brasil usava, ele cria o cruzado, tá? Que é uma moeda mais desvalorizada no mercado, uma moeda mais barata, tá? Então, ele cria aí o cruzado. A consequência, ele, a princípio, aumentou o consumo, porque agora congelou os preços, então o brasileiro, né, tinha uma noção de quanto ele poderia comprar, então realmente começa a aumentar o consumo, só que a gente começa a ter problema de abastecimento. Porque o que o Brasil produzia não era o suficiente para esse aumento de consumo. A gente estava consumindo mais do que o Brasil tinha capacidade de produzir, até mesmo em questões de comida, tá? Então, começa a ter uma pressão, começa a inflacionar muito, porque lei da oferta e procura, o Brasil estava ofertando menos do que a procura, então automaticamente o preço deveria subir, né? E aí, como ele havia congelado, isso não estava dando certo, ele vai descongelar o preço, por causa da lei da oferta e procura, e aí que a inflação dispara. A inflação sobe muito e aí acaba não dando certo o plano do Sarney, tá? Então ele vai fazer um plano cruzado 2. Muito criativo, né? O povo brasileiro com nome para plano econômico. Então, tá, então vamos congelar alguns produtos. Não vamos congelar tudo, tá? Então congela o preço de alguns produtos, tá? Só que aí o salário não acompanha a alta dos preços e não dá certo esse plano econômico, tá? Então, ele faz um terceiro plano econômico, que é o plano Bresser, que tem o nome do ministro que criou, tá? E aí ele vai congelar também, ele congela preço, congela salário, vamos congelar tudo, congela serviço, só que mesmo assim não controla a inflação, então é outro programa, outro plano econômico que não vai dar certo, tá? E aí ele cria um quarto plano econômico, que é o plano verão, tá? Que é a mesma pegada do plano Bresser, só que eu reduzo os gastos públicos, tá? Então, o gasto do governo vai ter que diminuir, mas a economia está tão disparada, tá? A gente está devendo tanto para o mercado externo que não dá certo, a inflação não, a gente não consegue controlar a inflação. Então, qual que é as grandes consequências aí do governo Sarney? Ele fez vários planos econômicos que não deram certo, então é um governo extremamente impopular, né? Eu lembro, assim, até que eu tive uns alunos, né, assim, que eu dava aula para EJA, e eles falavam, né, que o plano, né, subia, né, o preço do produto, por exemplo, subia na hora, de tanto que a inflação estava doida. Então, tipo, você estava você ia comprar carne, você estava na fila do açougue, então você chegava lá, o açougue estava um preço, na hora que você chegava no caixa para comprar, já tinha subido,
certo? Então, você nunca sabia quanto que você deveria levar, quanto custavam as coisas, nem naquele dia, tá? Então, foi um governo muito impopular, e ele também vai tomar algumas outras medidas, tá? Por exemplo, ele vai tomar... na verdade, ele vai controlar, né? Apesar de eu não ter colocado isso no material, ele vai reprimir muito as manifestações populares. Então, é um governo que propõe uma abertura política, é um governo que vai trazer a liberdade para o povo, mas é uma liberdade entre aspas. Ele vai ser um pouco violento nos controles dos movimentos sociais, tá? Mas ele também faz algumas coisas legais. Ele vai retomar as relações econômicas com Cuba. É o Sarney quem traz a internet para o Brasil, tá? Então, ele traz para onde? A gente vai ter internet nas faculdades públicas paulistas e nas do Rio de Janeiro, tá? E no governo dele, ele chama a primeira eleição direta após a ditadura militar. E aí, aquela coisa, vai ter muito candidato, né? Porque a primeira, depois de 23 anos, sei lá, né? Depois de tanto tempo, foram 21 anos de ditadura, mais 5 anos de governo Sarney, então são 26 anos que o Brasil não elege o seu presidente. Então vai ter 23 candidatos, e aí desses 23 candidatos a presidente, a gente vai ter um segundo turno com Collor e Lula, e aí é na eleição entre Collor e Lula que a gente vai eleger o Fernando Collor de Mello, tá? O Collor, ele, na verdade, assim, ele tem uma virada, né, na eleição dele. O Collor, ele vem com uma proposta, porque quem era o Collor? O Collor, ele era o primeiro candidato, né, tanto ele quanto o Lula não tinham vínculo nenhum com o partido militar, né, apesar do Collor ter sido deputado pelo Arena, né, na época da ditadura, né, ele era lá do Alagoas, então aqui no centro, né, econômico, a gente pouco conhecia o Collor. O Collor, foi o presidente mais jovem que o Brasil teve, né? Então ele era jovem, ele tinha uma visão moderna e ele vai vir com um discurso bem para chamar o povão, né, para eleger ele. Então ele falava assim que eram os descamisados, que ele era o representante dos descamisados contra o empresariado e que ele ia modernizar o Brasil dentro da política neoliberal, que era a política mundial que a gente estava sofrendo, que a gente estava passando, tá? Então ele vai fazer o plano Collor. O plano Collor, ele vai fazer algumas medidas, né, que para tentar resolver a economia, né, resolver então o Sarney vinha, né, com vários planos econômicos que não deram certo. Então, o Collor vai fazer um plano econômico muito polêmico, seria o nome correto. Ele vai fazer um plano econômico muito polêmico, porque é o famoso bloqueio das poupanças. Então, a gente já estava numa situação econômica complicada. As poupanças que o brasileiro, poupança, conta corrente, planos de investimento que o brasileiro tinha, ele vai bloquear, certo? Vai diminuir a alíquota de importação e vai tabelar os preços das coisas, tá? Claro que ele não vai bloquear qualquer poupança e contas correntes ou qualquer investimento. Existia um valor mínimo para que isso acontecesse. Então, ele vai bloquear de quem? De quem tinha dinheiro mesmo no Brasil. Então, isso é muito polêmico, tá? Isso é muito polêmico. E aí, ele tinha um plano de pagamento disso, então o governo brasileiro iria devolver o dinheiro. E qual que era a intenção dele? Eu fazendo esse bloqueio, o governo vai pegar esse dinheiro, vai pagar as dívidas dele, tá? Vai pagar essas dívidas, a gente resolve a situação econômica e depois a gente vai devolver esse dinheiro para o brasileiro. Era essa a ideia dele. Só que o Congresso mesmo não vai apoiar essa medida. O brasileiro vai ficar puto, porque não foi uma coisa avisada. Simplesmente a gente vai um dia abrir a sua conta corrente e seu dinheiro não está mais lá, né? Então isso foi um choque muito grande para o brasileiro. Então isso vai trazer um isolamento político muito grande para o Collor.
Como ele está nesse isolamento político, começa a trazer o quê? O esquema PC, tá? Que esse PC que é o Paulo César, acho que era o nome do Pedro Collor, desculpa, não é Paulo, é o Pedro Collor, que era o irmão do Collor, que vai denunciar os esquemas de corrupção, tá? Dentro da campanha do Collor, tá? É o PC Farias, que era o marqueteiro, eu acho. Tá, por isso que eu confundi. Então, é o Pedro Collor, o irmão dele, que vai denunciar os escândalos de corrupção, tá? O Collor sofre o impeachment e o Fernando, né, o presidente, acaba sendo investigado, percebe que realmente houve corrupção, tá? E ele é destituído do poder. Então, aqui, ó, é o Collor, né, assumindo a presidência, né, pegando a faixa, que é o Itamar, que é o vice dele, tá? Tá aqui, o Itamar Franco, que assume a presidência no lugar dele, e aqui é o Collor e a esposa dele, Rosane, acho que ela chamava coisa assim, deixando o país. Por quê? Porque ele ia ser preso. Na verdade, o Collor, ele sofre o impeachment, mas ele, antes do processo acabar, horas antes do processo acabar, ele sabia que ele ia sofrer, então ele renuncia e vai embora do país, porque a partir do momento em que o impeachment fosse consagrado, né, tivesse a sentença do impeachment, ele seria preso. Então, para não ser preso, o Collor com a esposa dele vão embora do Brasil antes de acabar a votação do impeachment, né? Então, são eles aqui saindo do Brasil, saem assim, à luz do dia, tá tudo certo, tá? Né? Antes de acabar a votação do impeachment. Vamos falar, então, o governo Itamar. Então, o Itamar era vice do Collor, tá? Ele assume o governo, então, com impeachment. Então, ele pega um governo aí que o clima tá de, tipo, caramba, a nova república tinha tudo para dar certo e não deu, tá? Então, ele sofre muita pressão política, ele pega essa instabilidade econômica, tá? E aí vai ser feito um plebiscito. Por que é feito um plebiscito? Porque eu só posso renunciar se eu não tiver, o presidente não tiver cumprido 50% do mandato, tem que ser feito um plebiscito, tá? Para confirmar a candidatura do vice. O Collor foi eleito em 89 e o impeachment dele acontece em 92. Só que devido a esse clima, né, esse descontentamento, é feito um plebiscito e o Itamar fica na presidência, tá? E para solucionar o problema é feito, né, o problema econômico, vai ser feito o plano real, tá? Que a gente tinha como ministro o Fernando Henrique Cardoso, tá? E aí o Fernando Henrique muda a moeda, né? Cria o real. E aí como que é feito? Essa moeda que o Fernando Henrique cria, né, o real, que é a moeda que a gente usa, ela é equiparada ao dólar. Então ela tem um valor do dólar. Então quando começou esse plano, o real custava $1, tinha o mesmo preço. E aí, como que conta essa questão da inflação, do peso do real para com dólar? É dentro dos investimentos e dentro da contagem de dólar que entra no Brasil, que faz com que a nossa moeda seja valorizada ou desvalorizada. Certo? Então, a gente depende muito dos investimentos dos Estados Unidos, do que é comprado em dólar, para que a economia ande bem, tá? Isso dá certo. A gente começa a ter bastante investimento dos Estados Unidos, a gente vai começar a ter uma política neoliberal e ele consegue controlar a inflação, tá? Ele controla a inflação, dá certo esse plano real e é isso, esse vai ser o carro-chefe do Fernando Henrique para ser eleito em 94, tá? Para dar continuidade à situação econômica e essa estabilidade econômica brasileira, certo? Então aqui a gente tem uma foto do debate, né, do Fernando Henrique com Lula, né, no segundo turno. Porque o Lula então ele foi para o segundo turno na eleição com o Collor, perdeu. Aí nessa eleição de 94, né, com o Fernando Henrique, Lula perdeu de novo, tá? E aí, vamos lá, o Fernando Henrique vai de 95 a 2002, tá?
A primeira coisa é que o Fernando Henrique ele entra num governo já polêmico, porque ele vai fazer os ministérios compostos praticamente todo com pessoas, com políticos paulistas, tá? Então aí já começa a ser bem polêmico, porque ele não dá aquela mesclada. Vai manter o plano real, tá? Então o primeiro ano, o primeiro mandato do Fernando Henrique é fantástico, assim, sabe? Ele vai, com o plano real, ele consegue aumentar o poder de compra do trabalhador, ele começa a privatizar as empresas públicas para pagar o que a gente estava devendo, né? Então, ele começa essa campanha de privatização, ele passa a investir bastante em educação, saúde, agricultura. Então, aquela ideia, né, de políticas assistencialistas, tá? É uma política criada pelo Fernando Henrique, tá? Fernando Henrique, é ele quem cria essa política, né? Então ele cria o Vale Gás, o Bolsa Escola, para incentivar as crianças a irem para a escola, para os pais, né, poderem começar a ter renda, começar a ter poder de consumo, tá? Então o Fernando Henrique é muito positivo nesse primeiro mandato. No segundo mandato, né, que aí ele vai implantar de fato uma política neoliberal, primeira coisa que ele faz a alteração na Constituição, né? Porque a Constituição de 1988 pregava 5 anos de mandato, então ele pega a ideia dos Estados Unidos e traz para fazer em 8, que ele vai argumentar que 5 anos era muito pouco tempo para ele conseguir ajeitar a economia, tá, brasileira. E então, por isso, vai ser aprovado pelo Congresso, 4 anos, eleição para poder ser reeleito novamente. E aí ele consegue essa reeleição, só que aí ele começa a pegar as consequências das coisas ruins que ele criou no primeiro mandato, né? Que é, por exemplo, a questão da privatização. Ele vai privatizar muito as empresas de energia, né, de energia elétrica. E aí o que acontece? Quando essas empresas assumem, a gente tinha uma quantidade de casas que tinham energia elétrica e não era algo muito popular. Quando essas empresas assumem, como a gente está com uma economia com uma inflação baixa, eles diminuem muito o imposto de energia elétrica, tá? Então, começa o preço da energia muito baixo. Como o brasileiro estava com poder de compra, um poder aquisitivo um pouco maior, a gente começa a ter muito pedido de energia elétrica. E o Fernando Henrique, né, no governo dele, só que essas empresas privatizadas, elas não vão conseguir comportar demanda de pedidos. Então, leva energia elétrica para casa dessas pessoas, mas a capacidade das hidrelétricas não sustentava a quantidade de pessoas, de consumidores de energia. E aí que vai surgir os famosos apagões, né, da época dele. E aí, do nada, essas energias, o imposto sobe, né? E aí começa a colocar as tarifas, né? Que a gente tem até hoje na conta, né? Tarifa azul, tarifa amarela, tarifa verde, tarifa amarela, tarifa vermelha, né? Que aí o imposto, né? O porcentagem sobe muito. No caso, na época, era tanta que se você chegasse, ultrapassasse a meta de consumo de energia elétrica, eles cortavam a sua energia. Por quê? Porque não comportava para todo mundo. Então, o Fernando Henrique, ele tem um primeiro mandato muito positivo, ele consegue aumentar a compra, o poder de compra do trabalhador, mas, contudo, porém, todavia, ele, no segundo mandato, ele vai sofrer aí com as consequências das coisas boas que ele mesmo criou e que não foram tão positivas, né? Os problemas que isso vai ocasionar. Bom, é até aqui que a apostila vai, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês entrem em contato comigo, né? Ficou aí uma aulinha de 1h20, né? Então, vocês vão me pausando, tá bom? Para conseguir assistir. Muita boa sorte na FUVEST, tá? E qualquer coisa, entre em contato. Um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boa sorte, tá? E mandem notícias pra gente, tá? Beijão, gente. Tchau, tchau.